O Senhor Jesus, ele disse, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas Deus também tem as suas escolhas para obras específicas, obras grandiosas, como foi no caso do profeta Ezequiel. A gente está dando prosseguimento aqui ao estudo bíblico sobre a chamada do profeta Ezequiel e um resumo, né, da vocação do profeta Ezequiel. Ezequiel foi chamado por Deus no momento de maior crise espiritual na vida da nação de Judá. E você? O que você tem feito para Deus? O que você tem feito para agradar o seu Criador? Talvez Deus queira contar com você em algum momento de crise. Talvez Deus esteja querendo contar com você em algum momento de crise que esteja acontecendo na sua família, no seu trabalho, entre seus amigos, entre seus parentes. Talvez Deus esteja querendo levantar você também aí na igreja que você congrega como uma espécie de elemento surpresa da parte de Deus. Crises. Quem nunca enfrentou crises, né? Às vezes vem crise sobre o ser humano, alguns que chegam ao ponto de suicidar. Às vezes a crise é tão grande que leva alguns a se isolar, entrar em depressão, sumir, porque tem crises que só Deus mesmo para nos dar força para suportar. Mas Deus decidiu levantar Ezequiel no momento de crise ali em Israel. E Deus também quer contar com você. E a palavra de Deus nos diz que Ezequiel teve essa visão dos querubins e depois dessa visão ele ouviu a voz do Senhor dizendo: Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. E ele ouviu a voz do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que Deus falou com Ezequiel. Ezequiel, eu te pus como atalaia diante da casa de Israel. Você vai ouvir as minhas palavras e você vai falar para o povo as minhas palavras. E aqui nós encontramos, né? Na lição, estou fazendo um resumo aqui. Nós já falamos sobre o livro, sobre a chamada do profeta Ezequiel. O livro, lembrando que o estudo da lição, né, era dividido em 3 partes, do capítulo 1 até o capítulo 24, a segunda parte do capítulo 25 ao capítulo 32, e a terceira parte do capítulo 38 ao capítulo, do capítulo 33 ao capítulo 48. Nós já falamos aqui sobre a chegada de Ezequiel ali em Babilônia, as visões do profeta Ezequiel. Já falamos sobre a família do profeta Ezequiel, a procedência do profeta Ezequiel. E Deus chamou o profeta Ezequiel como atalaia. Deus chamou o profeta Ezequiel como embaixador de Deus. Deus queria que Ezequiel fosse um porta-voz dele ali aos cativos de Judá em Babilônia. Deus queria que o povo entendesse que eles estavam ali devido aos seus próprios pecados. Deus queria que o povo entendesse que não era o fim e que Deus estava no domínio de todas as coisas. No livro do profeta Ezequiel nós aprendemos que Deus ele é soberano. É Deus que domina as nações, independente deles serem cristãos ou não, independente deles temer a Deus ou não, Deus está no domínio de todas as nações. Lembra lá do Egito, que Deus tirou o povo de Israel lá do Egito? Israel ficou prisioneiro ali no Egito aproximadamente 430 anos. Mas Deus já havia falado com Abraão. Cerca de 400 anos atrás, quando Abraão pisou na terra de Canaã, Deus falou para Abraão. Abraão, seus descendentes, sabe essa terra que você está pisando, Abraão? Ela vai ser dos seus descendentes. Porém, antes de chegar esse momento, seus descendentes se tornarão forasteiros, prisioneiros em terra estranha. Depois que eles sofrerem muito, eles vão sair de lá e vão possuir a terra de Canaã. Foram os faraós que aprisionaram
que castigaram o povo escolhido foram, mas Deus estava no domínio de toda aquela situação. E assim por diante. Nós aprendemos no livro do profeta Ezequiel que Deus é soberano. Também aprendemos no livro do profeta Ezequiel a importância de termos um relacionamento com Deus. No livro do profeta Ezequiel nós aprendemos que a responsabilidade ela é individual. Deus chamou o profeta Ezequiel e falou com Ezequiel: Ezequiel, eu estou levantando você como um atalaia. Se porventura alguém que está me ouvindo nesse momento não sabe o que significa a palavra atalaia, a palavra atalaia significa vigia, sentinela, porta-voz. Naquela época, quase todas as cidades eram cercadas por muralhas. E em cima das muralhas tinham os sentinelas, os vigias, que eram conhecidos também como atalaias. E esses atalaias eles tinham a responsabilidade de carregar não só uma arma, não só uma espada, mas também uma trombeta. E as trombetas elas serviam para alertar o exército sobre algum exército inimigo que estaria vindo. Servia também para convocar o povo, para receber algum anúncio por parte do rei. Então tinha algumas finalidades. E o atalaia de Deus. Então Deus fala dentro de uma linguagem que o servo dele entende. Deus falou com Ezequiel: eu estou te colocando como um atalaia. Você vai ouvir a palavra da minha boca e você vai pregar. Você vai pregar para o ímpio e para o justo, para o crente e para o descrente, para aquele que crê e para aquele que não crê. Mas eu vou enviar você, Ezequiel, a princípio é para o povo de Judá que está como prisioneiro aqui em Babilônia. E eles vão ouvir da sua boca a minha palavra. E eles, crendo ou não, eles vão onde saber que esteve um profeta no meio deles. E Deus ainda fala com Ezequiel, né? Pregue para o justo, a fim de que ele se torne mais justo. Pregue para o ímpio, a fim de que ele abandone o caminho e venha me servir. E Ezequiel ainda fala: se o justo se desviar do caminho, todas as suas justiças que cometeu já não há mais lembrança. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que a responsabilidade ela é pessoal. Depois você pode ler na sua Bíblia, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, a partir do primeiro versículo. Lá fala sobre a responsabilidade. A responsabilidade de cada um de nós. Diz a Bíblia que Deus ele nos criou com livre-arbítrio, capacidade de escolher entre o bem e o mal. Tem um texto em Deuteronômio, parece que é capítulo 19. Então, capítulo 19 nos diz assim, Deuteronômio, que Deus ele coloca diante do ser humano a bênção e a maldição, a vida e a morte. Mas Deus não deixa o ser humano confuso. Lá também está escrito, existe um conselho para você. E o conselho é esse: escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua família. Você que está me ouvindo nesse momento, talvez a sua família está sofrendo por causa de você, que conhece a palavra de Deus, mas se recusa a entrar pelo caminho estreito, se recusa a dar ouvido à voz de Deus, se recusa a voltar-se para Deus. E a palavra de Deus nos diz que Deus ele coloca, está tudo lá em Deuteronômio capítulo 30, Deus ele coloca diante do ser humano. Deus permite que o ser humano venha conhecer o que é certo e o que é errado. E os céus, esse céu, o céu cósmico, que é o céu de estrelas, o céu atmosférico, o céu de nuvens, o céu do céu, não importa. A Bíblia fala que o céu é testemunha que Deus coloca diante do ser humano, a bênção e a maldição. Escolhe. Você que está me ouvindo, escolhe a bênção, meu amigo, minha amiga. E escolhe a bênção, escolhe a salvação, escolhe Jesus. A Bíblia fala que um dia Jesus foi visitar Marta e Maria na aldeia de Betânia. E Marta e Maria eram amigos de Marta, Maria e Lázaro, eles eram amigos de Jesus. Quando Jesus chegou na casa
das duas irmãs, a Bíblia fala que Maria apressadamente correu aos pés de Jesus e começou a dar atenção para Jesus. Começou a dar atenção para as palavras de Jesus. Enquanto isso, Marta continuou nos afazeres ali da casa dela. Marta simboliza aquela pessoa que nunca tem tempo para Deus. Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas eu conheço? Talvez você está me ouvindo nesse momento, seja uma dessas pessoas também. Quantas pessoas não têm tempo para Deus? Quantas pessoas têm tempo para ir para uma academia? Tem tempo para um jogo de futebol? Que tem tempo para praticar um esporte? Tem tempo para a família? Tem tempo principalmente para as redes sociais? Mas não tem tempo para Deus. Nunca tem tempo para Deus. Nunca tem tempo para ler a Bíblia. Nunca tem tempo para orar. Nunca tem tempo para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Marta simboliza essa pessoa. Marta representa essa pessoa que prefere dar prioridade para as coisas dessa vida e esquece que um dia vai descer a sepultura e que tudo isso fica aqui. Maria, por outro lado, representa aqueles que dão prioridade para Jesus. E diz a Bíblia que Marta, inquietada com aquela situação, chegou para Jesus e falou: mestre, fala com Maria para vir me ajudar a cuidar dos afazeres aqui. E Jesus fala para Marta: Marta, você está fadigada com tantas coisas, mas eu te digo que uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte, meu amigo, minha amiga, a melhor parte, você que está me ouvindo, sabe aquela parte quando a gente se vai num aniversário, tem gente que é apaixonada por bolo, né? Tem gente que, enquanto não parte o bolo, não vai embora, né? Não é nem questão da pessoa não estar com fome, não é nada disso. É porque a pessoa gosta do bolo. Então, para muita gente, a melhor parte do que serve em uma festa é o bolo. Então, Maria, isso aqui é só uma ilustração para você entender. Maria escolheu a melhor parte, que é Jesus. O mundo oferece muitas alegrias passageiras. Mas a melhor parte que você deve escolher é Jesus. Não ameis o mundo. O apóstolo João, ele nos diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque as coisas desse mundo passam. Pedro usa a linguagem de concupiscência, que significa desejo. O desejo dessa vida passa, o desejo dos olhos passa. O rei Salomão, no livro de Eclesiastes, ele diz que tudo que os olhos dele desejou, cobiçou, ele teve. Mas ele aprendeu que tudo nessa vida é vaidade. Tudo nessa vida é vaidade. Pense nisso, hein? Tudo nessa vida passa. Sabe esse rostinho bonitinho que você tem aí? Um dia vai passar. Sabe esse músculo bonito que talvez você tenha aí? Vai passar. As riquezas também passam. E no final de tudo, o escritor, o rei Salomão, que escreveu o livro que tem o nome de Pregador, ou Eclesiastes, ele diz que tudo nessa vida passa. O mais importante é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então Ezequiel, ele guardou os mandamentos do Senhor, mesmo ali em Babilônia. Lembrando que Babilônia também simboliza esse mundo de trevas que estamos vivendo. Ezequiel e Daniel viveram em Babilônia, mas não foram corrompidos pelo sistema pecaminoso de Babilônia. Assim é você, assim é eu, assim é a igreja de Jesus. Estamos nesse mundo. O mundo simboliza, o Egito simboliza o mundo, a Babilônia simboliza o mundo. Estamos nesse mundo. Mas Deus quer que cada um de nós não venha se corromper com esse mundo, com o pecado. O pecado está sempre nos cercando, mas que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Vale a pena renunciar tudo que desagrada a Deus para herdar a vida eterna. Então Ezequiel foi chamado como atalaia da parte de Deus e foi chamado para profetizar sobre a casa de Israel. E a palavra de Deus nos diz que o cristão também tem a responsabilidade de servir a Deus,
aquele que não serve a Deus tem a responsabilidade de tomar uma decisão diante da verdade. E quem já conhece a palavra de Deus tem que tomar uma decisão de se dedicar cada vez mais ao Senhor. Amém? Estamos chegando ao final aqui do nosso estudo bíblico, né? Estudamos aqui a segunda lição, a primeira lição, né? Fizemos um resumo aqui da primeira lição. E aqui na segunda lição, na próxima oportunidade que nós termos, né? Nós iremos comentar aqui sobre a lição de número 2, que nós já estudamos na igreja, mas é importante para você que não tem tido essa oportunidade de estar vendo na sua igreja, não tem esses estudos, ou talvez você ainda não teve essa oportunidade, ou independente disso aí, quanto mais conhecemos a palavra de Deus, melhor é. Então, no nosso próximo encontro, querendo Deus, nós vamos estudar sobre esse tema, né? O fim vem. O fim vem, que diz respeito à palavra de Deus que foi dada ao profeta Ezequiel. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela vida de todos aqueles que ouviram a Tua palavra nesse dia. Peço que abençoe de maneira poderosa a vida de cada um. Abençoe esse canal, abençoe todos que já se inscreveram. Ó Deus, venha salvar, venha libertar, venha transformar. Venha fazer cada um entender a Tua palavra e ter sede pela Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. Quero agradecer você que ouviu o estudo bíblico, né? Leia a palavra do Senhor. Tire momentos para ler a palavra de Deus. Aí na sua casa, com a sua família, em particular. Adquira livros, leia livros também que falem do amor de Deus. E convido você uma vez mais a se inscrever no canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, sempre aqui comentando a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, seu amigo, irmão Edmilson. Que Deus te conceda uma boa semana no nome santo de Jesus Cristo, o